VM Quiz número 87. 30 perguntas de conhecimentos gerais. Tente acertar 21 perguntas para alcançar 70% de aproveitamento. Boa sorte! Pergunta número 1. Qual destes países está situado no Mar das Antilhas? Mauritânia, Jamaica, Albânia ou Uruguai? Resposta: Jamaica. O Mar das Antilhas é designado também como Mar das Caraíbas. Localiza-se entre a América Central e a América do Sul. Pergunta número 2. A quem é atribuída esta frase? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Fernando Pessoa, Dante Alighieri, Pablo Neruda ou Shakespeare? Resposta: Shakespeare. A frase aparece em Hamlet. Pergunta número 3. Parnasianismo é um movimento literário, estudantil, operário ou feminista? Resposta: literário. É um movimento essencialmente poético cujo objetivo era retomar a cultura clássica. Foi desenvolvido na França a partir de 1850. Pergunta número 4. Carlota Joaquina era mãe, esposa, filha ou irmã de Dom João VI? Resposta: esposa. Carlota Joaquina era filha do rei da Espanha Carlos IV. Casou-se com Dom João VI por procuração quando tinha apenas 10 anos de idade, por um acordo entre Espanha e Portugal. Pergunta número 5. Cabul é a capital da Arábia Saudita, do Irã, do Afeganistão ou de Myanmar? Resposta: Afeganistão. Cabul tem quase 4 milhões e meio de habitantes. É também a capital da província de Cabul. Pergunta número 6. O Acordo de Paris trata da mudança climática, do cessar-fogo Rússia-Ucrânia, da igualdade de raças ou de transações comerciais? Resposta: trata da mudança climática. O assunto do acordo é a redução gradual de emissão de poluentes.
Pergunta número 7. Qual é a grafia certa? Opção 1, 2, 3 ou 4? Resposta, resposta, opção. Pergunta número 8. País setentrional significa que ele está localizado no hemisfério norte, sul, leste ou oeste? Resposta: hemisfério norte. Pergunta número 9. De que cidade Machado de Assis era natural? Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Fortaleza? Resposta: Rio de Janeiro. Ele nasceu no Morro do Livramento em 21 de junho de 1839. Pergunta número 10. Em que ano o real começou a circular? 1990, 1992, 1994 ou 1996? Resposta: 1994. A inflação acumulada havia chegado a quase 5.000% em um ano. O real mudou essa situação. Pergunta número 11. Excalibur, da lenda, é uma lança, espada, faca ou flecha? Resposta: espada. A espada estava cravada numa rocha. Quem conseguisse retirá-la seria rei. Arthur conseguiu. Pergunta número 12. Qual é o segundo rio mais extenso do Brasil? Paraná, Madeira, São Francisco ou Tocantins? Resposta: Paraná. O primeiro é o Amazonas, o segundo é o Paraná, terceiro Madeira e quarto Purus. Logo em seguida viria São Francisco. Pergunta número 13. Offside no futebol era o termo que se usava antes da adoção do termo tiro de meta, falta, impedimento ou lateral. Resposta: impedimento. Pergunta número 14. O soro antiofídico foi criado por Landel de Moura, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz ou Vital Brasil?
Resposta: Vital Brasil. Vital Brasil também desenvolveu o soro antitetânico, soro contra a picada de aranhas e o tratamento contra a picada de escorpião. Pergunta número 15. Quantos países tem a África? 34, 44, 54 ou 64? Resposta: 54. 48 continentais e 6 insulares. Além dos 54 países, há também cerca de 7 territórios que ainda não foram reconhecidos como países. Pergunta número 16. O período conhecido como Terceiro Reich foi o período do Império Alemão, da República de Weimar, da Alemanha nazista ou da Guerra dos 30 Anos? Resposta: da Alemanha nazista, período de 1933 a 1945, quando a Alemanha foi governada por Adolf Hitler. Pergunta número 17. A finalidade da ABNT é promover normas técnicas, controlar pesos e medidas, é promover o bem social ou promover moradia para todos? Resposta: promover normas técnicas. Exemplo: para formatar determinados documentos, é preciso seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pergunta número 18. Onde fica a sede da OMS? Chicago, Londres, Genebra ou Amsterdã? Resposta: Genebra. Genebra é uma cidade da Suíça e a fundação da OMS, Organização Mundial da Saúde, aconteceu em 1948. Pergunta número 19. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo que ocorreu depois da descoberta do Brasil, antes da descoberta ou durante a descoberta? Resposta: antes da descoberta. Ele ocorreu em 1494 e definia, através de uma linha divisória, quais terras seriam de Portugal e quais seriam da Espanha. Pergunta número 21. Qual foi o primeiro romance de Machado de Assis? Esaú e Jacó, Ressurreição, Helena ou O Alienista? Resposta: Ressurreição. Romance publicado em 1872. Pergunta número 22.
Em que país se realiza a festa de São Firmino? Suécia, Portugal, Espanha ou França? Resposta: Espanha. A festa começa dia 6 de julho e termina dia 14. Todas as manhãs desse período há uma corrida de touros em circuito fechado, com um enorme grupo de pessoas correndo à frente deles. Pergunta número 23. O período conhecido como Idade das Trevas foi a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna ou a Idade Contemporânea? Resposta: a Idade Média. Foi o período dominado por crenças religiosas com desprezo pelo pensamento racional e que nada intelectual de importância foi produzido. Um período obscuro. Pergunta número 24. Qual destes animais gruguleja? Peru, pelicano, pavão ou pica-pau? Resposta: Peru. Pergunta de número 25. Em janeiro de 2023, descobriu-se uma tribo indígena vivendo em muito má situação. Que tribo era? Yanomamis, Caigangues, Guajajaras ou Guaranis? Resposta: Yanomamis. A situação era realmente muito precária, especialmente para velhos e crianças. Pergunta número 26. Em qual destes períodos aconteceu a Primeira Guerra Mundial? 1939 a 1945, 1918 a 1922, 1914 a 1918 ou 1910 a 1914? Resposta: 1914 a 1918. Todas as grandes potências mundiais foram envolvidas. Eram os aliados contra os impérios. Pergunta número 27. De qual destas ervas a flor se assemelha a uma pequena margarida? Boldo, cidreira, funcho ou camomila? Resposta: camomila. Pergunta número 28. Que personagem ficou famoso por seu apoio às populações indígenas? Carlos Prestes, Cândido Rondon, Zilda Arnes ou Vidal de Negreiros? Resposta: Cândido Rondon. Ficou conhecido como Marechal Rondon. Foi um desbravador que explorou o Mato Grosso e a bacia amazônica.
O estado de Rondônia recebeu este nome em sua homenagem. Pergunta número 29. Qual destes animais é um paquiderme? Rinoceronte, girafa, zebra ou búfalo? Resposta: rinoceronte. A característica dos paquidermes é ter a pele grossa e dura. Outros exemplos: elefantes e hipopótamos. Pergunta número 30. Qual o tempo aproximado para uma oliveira produzir azeitonas? 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 15 anos? Resposta: aproximadamente 5 anos. Espanha, Itália e Grécia são grandes produtores de azeitonas. Bem, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.